vamos lá, gente? Hoje, essas perguntas, da pergunta 172 até a pergunta... Cadê? Um pouquinho longo, né? Mas nós vamos passar com maestria. 172 a 188 é isso mesmo. Essas perguntas, eu trouxe essas perguntas para vocês, por quê? Porque eu sei que muitos de vocês já conhecem o Livro dos Espíritos, já sabem como que funciona, já sabem de frente para trás, de trás para frente, de có e salteado, né? Mas tem aqueles que ainda não estudaram o livro. E essa parte em específico vai dizer das encarnações no mundo, nos diferentes mundos. Eu ia falar reencarnação, né? Mas não tá muito longe não, né? As reencarnações em mundos diferentes, né? Muita gente já se falou aqui da questão de... Ana, a Terra está em regeneração, no mundo regenerado, quem não tiver mudado, quem não conseguir evolução, vai para onde? Para outro planeta, né? Para outro mundo. Então é disso que nós vamos falar. E é aqui que está situado, né? No Livro dos Espíritos, essa questão de encarnações em outros mundos, né? Eu reencarno só na Terra? Existem outros planetas? Como que fica tudo isso, né? Então, para que não fique uma coisa só comigo aqui dizendo, nós viemos agora com a doutrina nos ensinando e nos falando, né? Como que de fato tudo funciona. Então, pluralidade da existência, capítulo 4, item 3 do Livro dos Espíritos, lá na pergunta 172. E a pergunta 172 inicia da seguinte forma: Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Né? Então, ou seja, a gente vai sempre reencarnar na Terra? Todas as nossas existências serão aqui? E eles respondem o seguinte... Não, meu nariz irritou. Vamos lá. E eles respondem o seguinte: não, mas nos diferentes mundos, as deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. O que ele nos fala aqui com essa resposta, né? Olha, não é só a Terra que existe de mundo para se encarnar. E o lugar que vocês estão é o lugar mais primitivo, né? Então veja só. Como que nós ainda precisamos baixar o nosso ego. Ou tem pessoas e espíritos aí muito mais evoluídos do que nós, né? Então, ele fala que não existe só esse mundo, existem diferentes mundos, né? E se tratando de mundo material, nós estamos muito longe da dita perfeição. E na pergunta 173, a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Ou seja, entre uma existência ou outra, eu posso agora estar na Terra, na outra existência estar em outro planeta, ou eu, né, fico somente por aqui. E ele fala, pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar ao mundo superior. Então, ou seja, nós vamos sempre reencarnar na Terra, nós precisamos lembrar que a Terra está passando por regeneração. Se quando nós tivermos de reencarnar, a Terra estiver regenerada, nós precisamos ter o conhecimento, o entendimento, a sabedoria e a afinidade que existe aqui na Terra. Porque se nós não tivermos, nós vamos para onde nos for afim. Agora, se... não, Ana, fulano desencarnou e já tem todo entendimento, discernimento, ele está afim, né, afinado aí com a Terra, ele vai reencarnar na Terra até que ele tenha um estado que possa fazer com que ele reencarne em outro mundo, né? Ou seja, não adianta a gente hoje, se tratando de
mundo de provas e expiações que a Terra ainda se encontra, não adianta a gente falar assim, eu não queria ter reencarnado na Terra, eu queria ter reencarnado num outro mundo, num outro planeta, mas se a gente não tinha o conhecimento, o equilíbrio e o discernimento daquele lugar, ali a gente não ia conseguir se manter. Da mesma forma, acontece no mundo espiritual, e nós já falamos disso sobre a questão das dimensões, né? Eu só avanço de dimensão se eu tiver o quê? Crescimento moral, se eu tiver evoluído. Se eu não tiver evoluído, eu ali permaneço. Pergunta 173A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? E ele fala certamente. 173B. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Seguradamente. Podeis ter já vivido em outros mundos, bem como na Terra, né? Então encaixa muito naquele caso que eu acabei de dizer agora, né? Se eu estou em outro mundo, eu posso reencarnar na Terra? Depende. Se a Terra ainda for mundo de provas e expiações e você estiver no mundo elevado, não tem muita razão de ser, a não ser que você venha como uma missão, como um missionário para cumprir alguma coisa aqui, para ajudar em alguma coisa, né? Ou se você está vindo de mundos inferiores e cresceu um pouco a ponto de estar na Terra, você pode estar em outro mundo, em outro planeta e vir, né, perfeitamente para a Terra. 174. É uma necessidade reviver na Terra? Ou seja, né? Fulano quer trocar. Tem possibilidade de trocar, mas é necessário ficar só na Terra? E eles dizem, não. Mas se não progredirdes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior. Ou seja, né? Você pode reencarnar na Terra? Pode, dentro dessas possibilidades que nós acabamos de dizer. Mas se você não progride, e aí entra naquela questão de Terra, agora já começando a entrar em mundo regenerado. Vamos trazer o Livro dos Espíritos para a nossa realidade, tá, gente? Embora esse livro ele é de 1857, salvo engano, mas toda vez que a gente estuda o Livro dos Espíritos, a palavra de Deus, a gente tem que nos adequar, né, a nossa realidade. Então, entrando aqui nessa questão, como ele fala, se você não progride, né, você pode ir para um lugar até mesmo pior. Então, é o que a gente conversa muito hoje em dia. A Terra está chegando aí para ser um mundo regenerado. Se eu não evoluo, se eu não chego até o ponto que eu preciso chegar, quando eu precisar reencarnar, se eu estiver inferior à Terra, eu vou então para um lugar inferior, né, que muito se falam hoje aí na superterra, né, nos planetas chamados superterra. Então, e lá é muito pior. E já nos foi dito pelos espíritos, não no Livro dos Espíritos, mas dentro dessa realidade que a gente se encontra, que os espíritos são categóricos em dizer, olha, procure evoluir, porque o mundo onde aquele não evoluir, onde eles vão reencarnar futuramente, é um mundo tão primitivo que para vocês compreenderem, é como se vocês voltassem para a Idade da Pedra, né? Então, olha o tanto que a gente vai retroagir, né? Então, é momento, existe um chamado de crescimento moral, existe o chamado para que a gente possa, então, né, nos reerguer moralmente, para que a gente possa fazer jus, ser merecedores de um lugar, de uma vibração um pouco melhor. Que a gente possa aprender, né? Pergunta 175. Há vantagens em voltar a viver na Terra? Nenhuma vantagem particular, a não ser que se venha em missão, pois então se progride como em qualquer outro mundo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, tem vantagem, se eu evoluir, tem vantagem em voltar para a Terra, né? Ele fala, não tem vantagem nenhuma, a não ser que você venha como um missionário. Ou seja, deixa eu descer com essa missão de ajudar o pessoal, né, a desenvolver algo ali. Aí você tem o seu crescimento, né? Por merecimento. Mas
Se você já atingiu um grau ali de elevação, que aqui na Terra não tem nada mais que você possa aprender, tirar proveito, não tem vantagem nenhuma, então você evolui. 175A. Não seria melhor continuar como espírito, né? E aí entra aquela questão das pessoas que falam, eu não quero reencarnar, né? Se eu puder ficar no mundo, se eu puder ficar lá, eu vou ficar, não quero voltar. E olha a resposta, né? Há vantagens em voltar a viver na Terra? Não, 175A. Não seria melhor continuar como espírito? E eles respondem, não. Ficar-se-ia estacionário. E o que se quer é avançar para Deus, né? Então, ou seja, a gente progride no mundo espiritual? Progride, né? Só que vai chegar uma certa hora que a gente vai precisar reencarnar, ter experiências em outro mundo, seja um mundo material ou não, mas nós vamos precisar de alguma forma nos deslocar para a gente poder crescer. E se a gente não quiser, a gente vai ficar estacionado, né? Outros continuam crescendo. Quem quer evoluir, continua evoluindo. E quem usa o livre-arbítrio para negar-se à evolução, fica de uma certa forma estacionado. E isso não é nenhuma vantagem, né? Nós não estamos caminhando, nós não queremos atingir a perfeição, nós não queremos um dia ser seres pensantes e que age e faz como Jesus fez um dia quando passou pela terra, né? Então não tem razão de ser da gente não querer continuar a nossa caminhada. A caminhada, ela precisa continuar. Os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste, sem jamais terem passado por aqui? Então, ou seja, né? Olha lá, espíritos que já reencarnaram em outro lugar, eles podem vir para cá sem jamais ter passado por aqui? Pode, né? Olha a resposta. Sim, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer no outro, né? Então, ou seja, igual a gente na questão nossa aqui, quando a Terra já for um lugar regenerado, né? Quem não tiver afinidade, conhecimento, entendimento, equilíbrio para estar aqui da forma que a Terra se encontrar, tem outros lugares que pode se fazer. Se a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente precisava de fazer, existem outros lugares que nos são colocados como oportunidade para que a gente então possa se desenvolver, né? Já dizia aí, Jesus já dizia, né? Há várias moradas na casa do meu pai. Então, não existe só um mundo. A gente pode aprender não só na Terra. Nós não estamos sozinhos aqui nesse universo, né? O homem às vezes coloca isso na cabeça, né? Nós somos o soberano, nós estamos aí no topo da cadeia alimentar e podemos tudo, né? Lê do engano, porque a gente está num planeta muito primitivo e muito ainda se exigirá de nós para que nós possamos chegar à classe aí, então, dos espíritos puros. Pergunta 176A. Assim existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos e em diversos graus, né? A gente acabou de dizer, né? Depende do mundo que ele está vindo. Talvez ele venha de um mundo superior, nunca teve aqui na Terra, né? E está se desenvolvendo uma missão, ou então aqueles que vêm de mundos inferiores e é a primeira vez que está na Terra, né? Pergunta 176B. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito se encontra pela primeira vez na Terra? E eles respondem, isso não teria nenhuma utilidade, né? Ou seja, para quê? Né? Para que a gente quer olhar para o outro e saber que é a primeira vez que está na Terra? Cada um está dentro da sua missão, cada um tem a sua individualidade onde precisa crescer, né? E o que importa é que cada um de nós venhamos e possamos desenvolver o nosso papel aqui, a nossa missão, da melhor maneira possível. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo, ou seja, para mim chegar à classe dos espíritos puros, para mim ser perfeito, atingir a perfeição de Jesus, eu preciso passar por
todos os mundos? Eu preciso ir em cada globo que existe? Eu preciso andar em todas as camadas? E ele responde não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos nada aprenderiam de novo, né? Então, ou seja, a Terra é mundo primitivo, mas existem outros mundos primitivos. Então, não tem razão de ser de eu passar por lá novamente se eu estou passando por aqui. E se aqui eu aprendo, ao sair daqui, eu evoluo, eu vou para um outro. Então, não necessariamente eu preciso ir novamente para um lugar que seja, então, primitivo. 177A. Como então explicar a pluralidade de suas existências no mesmo globo? Eles podem ali se encontrar de cada vez, em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir a experiência, né? Então é isso. São lugares às vezes iguais, cheios de oportunidade, que cada um vai buscar, então, crescimento. Né? Eu, uma vez estando em um, eu não necessariamente preciso estar em todos do mesmo nível, da mesma evolução em que eu já me encontrava antes. 178. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Então, no nosso caso hoje, se nós estamos na Terra, nós podemos reencarnar em um mundo inferior? E eles respondem, sim, quando tem uma missão a cumprir para ajudar o progresso e então aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque lhes fornecem um meio de se adiantarem. Então, ou seja, a gente só volta a renascer no mundo, digamos assim, né? E no nosso caso, no planeta Terra, a gente volta a reencarnar aqui se aqui ainda tiver aprendizado pra gente. Do contrário, somente se existir uma missão em específico para que a gente então possa retornar já tendo um equilíbrio maior. 178A. Isso não pode também acontecer como expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Sua punição, pois, é a de não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas no meio que convém à sua natureza. Então, o que ele fala, né? Jesus não pode pegar os espíritos rebeldes, inferiores, né? E, de uma certa forma, colocá-los, né? Fazer deles também expiação. Olha lá, isso não pode também acontecer como expiação e Deus não pode enviar, ou seja, como expiação para nós, Deus pegar os espíritos inferiores e colocar aqui na Terra. E ele responde o seguinte, né? Que os espíritos podem permanecer estacionários. Então, ou seja, né? Os rebeldes, aqueles que estão em mundos superiores, se eles não fazem, né? Com que avancem, ou seja, se eles não elevam a sua moral, se eles de uma certa forma não se desenvolvem, não procuram ter entendimento, eles ficam estacionados, né? Mas eles virem para expiação para nós, né? Isso não. 178B. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em sua missão ou em suas provas. Ou seja, Ana, nós lemos lá que se a gente não cumprir o que precisa cumprir, a gente pode voltar para a Terra, mesmo tendo outros mundos. Verdade, né? Por quê? Porque aquilo que você veio destinado a fazer, você não cumpriu aqui. Então, ou seja, se você não cumpriu aquilo que você foi destinado, que você mesmo escolheu para fazer, você vai precisar voltar para poder cumprir. E onde você vai voltar? Muito precisamente ou na Terra, ou, né, em outro mundo que seja e tenha a mesma afinidade da Terra, dentro daquele momento que você desiste ou não cumpre, né?
Então vamos explicar melhor para vocês entenderem. Vamos supor que uma pessoa vem para a Terra com uma missão de viver X anos, ter uma família, nessa família passar por X, Y, Z, inúmeros problemas, né? E o que vai acontecer? Esses problemas vai surgir o quê? O crescimento. Então essa pessoa vai, lá numa determinada idade, desiste da vida, né? Ou seja, comete um suicídio. Então, ou seja, nada se cumpriu. A evolução dela foi até X tempo, até onde foi interrompido. Então ela vai necessitar de voltar no mundo que tenha aquele mesmo aprendizado e aquela mesma vibração que ela precisa buscar. No nosso caso, se a Terra já estiver regenerada, reencarna aqui? Não, porque a Terra não vai ter os ensinamentos e as oportunidades que ele precisa para poder entender e crescer. Então, ele vai reencarnar em um mundo que está paralelo à Terra, como no momento que ele desencarnou. Então, se ele desencarna na Terra como expiação e prova, ele vai precisar encarnar num outro mundo, num outro planeta, que tenha também as oportunidades de expiação e prova, que num certo momento não vai ser mais a questão da Terra. A Terra não vai ter mais essa questão de expiação e prova. 179. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Então, ou seja, todos que estamos aqui na Terra, ou todos que estão num planeta X, né? A gente sabe que existe Capela, a gente sabe que existe Alcione, né? E tantos outros. Então, os que estão lá ou nós que estão aqui, né? Então ele pergunta, todos estão no mesmo grau de perfeição? E ele fala, não, é como na Terra. Há os que estão mais ou menos adiantados. Ou seja, mas estamos de uma certa forma parecidos, né? Uns estão mais na frente, outros estão mais atrás, mas estamos inseridos em um mundo onde as nossas experiências, onde aquilo que a gente veio buscar como forma de crescimento existe aqui, né? Embora um está um pouco mais avançado, outro está um pouco mais atrás, mas aquilo que nós viemos buscar aqui, né, a gente encontra a oportunidade. E num certo momento, em um determinado momento, muitos vão se igualar, muitos vão chegar vitoriosos. Exemplo disso a gente pode dar em questão da Terra com o mundo espiritual é André Luiz. André Luiz chega no nosso lar, veja bem, né? Nosso lar, espíritos muito evoluídos que tem ali, de grande compreensão, apesar de nosso lar não ser, né, a dimensão mais evoluída. Existem dimensões muito mais evoluídas que nosso lar. Pelo contrário, nosso lar está muito próximo da Terra, né? Então, só daí a gente vê a dimensão das coisas que existem do outro lado, né, e que a gente desconhece no momento, né? Então, quando André Luiz chega, André Luiz está o quê? Está turrão, né? Está de uma certa forma marrento, com toda uma armadura, né? Se achando ainda um médico, né? Então, ou seja, o André Luiz, em relação àqueles que ali já se encontram, está um pouco mais atrás. Mas, quando vai passando o tempo, as oportunidades vão surgindo e a compreensão também vai vindo, ele começa, de uma certa forma, também a evoluir, né? Então, ou seja, ali no nosso lar, tinha todo o amparato, todo o amparo que ele necessitava para crescer naquele momento. E explodiu, né? Tanto que Emmanuel e junto dos outros ficam surpresos, né? Da forma como ele se desenvolve, da forma que ele cresce, né? E da mesma coisa aqui na Terra. Uns estão mais à frente, outros estão mais atrás. Os outros mundos também, né? Mas ali precisa ter todo o amparato de crescimento, toda a oportunidade que aquele ser necessita e precisa. 180.
Ao passar deste mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da superioridade e do estado do corpo que adquirir. Então, ou seja, né, quando ele pergunta, né, a inteligência a gente leva com a gente leva, né? Porque a gente continua de onde nós paramos. Então, aquilo que nós adquirimos para nós, a gente leva conosco. Com exceção, igual ele fala aqui, depende do corpo que você animou, né? De repente, você estava num corpo que nessa encarnação você voltou desprovido da questão da inteligência pelas circunstâncias que você se encontrava nessa encarnação. Mas o espírito, a gente tem que entender que o espírito ele é antigo, né? Então, embora às vezes nessa encarnação eu venho com uma dificuldade mental, não consiga ter essa inteligência, esse crescimento moral, né? Pode-se saber que quando eu voltar, eu me restabelecer, puxar memórias passadas, a inteligência que eu tinha até determinado ponto, ela se refaz, né? Porque a gente carrega conosco. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida que tem corpos, porque é necessário que o espírito se revista de matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos de percorrer, porque há muitas moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus, portanto. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. Então, ou seja, todos têm corpos como os nossos, mais ou menos como os nossos. Se está encarnado em um mundo mais evoluído é o seu invólucro, mais evoluído é o seu corpo material. Então, às vezes, distancia da gente, né? Tem a aparência, mas não é totalmente igual, né? E aí, a gente precisa ter um olhar, né? E a gente não pode fechar os olhos disso, e a gente uma hora vai conversar muito sobre isso ainda, nessa questão dos extraterrestres, né? Muita gente fala, o extraterrestre, será que existe, será que não existe, né? Então, nós precisamos partir do pressuposto de que nós não estamos sozinhos nesse universo. Nós não somos o dono de tudo aqui. Nós somos apenas um pedaço, uma parte pequena de uma molécula que faz esse todo. Então, nós não estamos sozinhos. Nós ainda não temos capacidade de compreensão, de saber e de ver, né, a proporção de tudo por detrás de nós. Mas né, nós não podemos ficar com essa ideia, né, de que nós estamos sozinhos, de que não existe nada além, né, porque existe, tá? Então, cada um tem aí o invólucro que merece e necessita dentro do mundo que habita. 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, não podemos responder, senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas e todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e elas os perturbariam. Quando ele pergunta aqui, a gente pode conhecer o estado físico e moral dos diferentes mundos, né? Então, nessa data aqui, né, ele já falava que isso nos perturbaria. E nos perturba até o dia de hoje. Quantas pessoas, né, que falam de extraterrestre, tem relatos de pessoas que já viram extraterrestre e se assustam com a forma, né? Quando o outro começa a falar na questão do extraterrestre, nossa, você viu o que fulano tá dizendo? Fulano tá louco, fulano tá doido, né? Isso não existe. Então, ou seja, foge da nossa compreensão,
né? A nossa mente, o nosso crescimento moral é tão pequeno que não nos deixa avançar, não nos deixa elevar para que o novo possa, então, quem sabe, chegar, né? E esse novo, na grande maioria das vezes, vem para nos ajudar. Muita gente já, né? A gente vê muita gente fala assim, esse terrestre querendo vir buscar alguma coisa aqui na Terra. Eles estão nos espionando para poder aprender conosco. Lê do engano, nós estamos em mundos muito inferiores, né? Então, ou seja, os nossos próprios entes desencarnados são extraterrestres, né? Porque eles estão fora da Terra, né? Nós estamos aqui na Terra e eles estão fora dela. Então, existe aí um mundo bem maior do que aquele que a gente consegue, então, imaginar. Pergunta 183. Passando de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Então, ou seja, se eu reencarno no outro mundo, eu chego também como criança ou como precisando de um aprendizado bem inferior, né? Quanto, né? Aos que já se encontram, eu chego na forma, né, digamos, adulta, entre aspas, ou eu chego também como criança, igual aqui na Terra. A infância é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre nós. Ou seja, na Terra, os bebês que chegam, apesar de serem espíritos antigos, ainda são ingênuos, se desenvolvem a cada dia. A gente já tem plena convicção de tudo isso, né? Mas em outros mundos depende muito. Então, ou seja, se reencarna no mundo mais elevado, essa criança vai passar por essa fase infantil que lhe é necessária, mas o que é que vai acontecer? Ela chega como criança de uma forma muito mais evoluída em relação do que aqui na Terra. Tá? Mas todos passando por esse estado infantil que lhes é necessário. Nem sempre, como na Terra, mas também se passa. Pergunta 184. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja se o merecer, porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua elevação. Então, ou seja, não adianta eu querer reencarnar em Y se a minha condição hoje, se eu não tenho condição hoje para ali estar, para ali permanecer. Eu tenho condições, eu posso pedir, se eu tiver merecimento eu vou. Né? O que é esse merecimento? Deus está punindo, está sendo mal, os espíritos. Não. Você tem o crescimento, você tem o equilíbrio, você tem o entendimento, né? Tem vaga do outro lado? Ok. Agora, se você não tem o entendimento, se você não tem o equilíbrio para ali permanecer, né? É como se pegasse um peixe e tirasse-o de fora d'água, né? Você não conseguiria se desenvolver ali. Pergunta 184A. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar? O seu grau de elevação. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Né? Então, ou seja, né? O meu estado físico e moral, ele vai ser perpetuamente assim, né? Em cada lugar, em cada mundo que eu resolver reencarnar? Não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso, assim como a Terra está passando, né? Todos começaram como vosso, por um estado inferior, e a Terra mesmo sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons, né? Então, ou seja, quando esse livro foi escrito, né, tanto Allan Kardec com os espíritos ditando as respostas, ele já falava nessa transição, né? Então, a gente sabe que a gente é submetido sempre, né, ao progresso, assim como o lugar que a gente está, né? A gente precisa progredir, né? E ele fala aqui, que todos os mundos começaram como o nosso, mas que foram se desenvolvendo gradualmente. 186. Há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Então, ou seja,
Existe mundo, existem lugares onde não tem, né, o corpo material, só tem o envoltório do perispírito, e eles dizem sim. E esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo, que para vós é como se não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros, né? Então, ou seja, os espíritos puros não têm matéria como a nossa, porque eles já chegaram no nível máximo de evolução, né? Então, eles não precisam dessa matéria a qual nós hoje estamos inseridos, né? Nossos entes queridos estão na erraticidade, também estão ali só com o perispírito, mas terão a necessidade de voltar e de ter um corpo físico, né? Mas quem está evoluído lá na classe dos espíritos puros, os envoltórios às vezes, né, são tão sutis que a gente não consegue, né, pelo entendimento que a gente tem, o progresso que a gente não consegue visualizar, tá? 186A. Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas reencarnações e dos espíritos puros? Essa demarcação não existe. A diferença dilui pouco a pouco e se torna insensível como a noite se dilui ante as primeiras claridades do dia, né? Então, ou seja, ele pergunta aqui, é preciso, né, demarcar as últimas reencarnações? Ele fala não, à medida que vai se evoluindo, isso vai ficando tão sutil, esses traços que vão se perdendo, né? A gente vai ficando aí com o aprendizado. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. É mais aterizada em uns do que os outros. Ao passar de um para outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que o relâmpago, né? Então, quando ele pergunta, é o mesmo? O perispírito, a matéria, a substância é o mesmo em todos os mundos? Não, se nós viemos para um mundo material de expiação e prova como a Terra, a gente então se envolve num corpo material, num corpo físico, né? Se a gente vai para um mundo um pouco mais evoluído, a gente vai de acordo com a matéria e a densidade daquele lugar, e se for um mundo inferior, também de acordo com a matéria, né, digamos assim, para que a gente possa entender daquele lugar, né? Então, cada um é pertinente ao lugar onde se encontrar. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como os homens à terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte. E nós já conversamos sobre isso, e isso a gente vai tirando a ideia, né? Nós já conversamos que se um espírito está em quinta dimensão, ele tem equilíbrio para ir na quarta, para ir na terceira, né? Assim como a mãe de André Luiz, lembra? A mãe de André Luiz está numa dimensão superior, mas ela pode estar com André Luiz, né? Tanto que ela vira e fala para ele, né? Quando precisar de mim é só pensar, né? Mas o André Luiz pode estar com ela? Não, porque ele não tem equilíbrio. Ele não conseguiria sobreviver ali. É como se tirássemos nós daqui e colocássemos num lugar sem oxigênio, né? Toda aquela realidade que está ali em nossa volta, a gente não consegue permanecer. Mas, então, daí a gente vem com a máxima, né? Os espíritos puros que estão lá no topo, eles ficam só lá? Eles têm um mundo só deles? Existe sim, o mundo deles, a esfera, a dimensão deles, mas eles podem estar em todas elas, ou seja, em todas quais estão abaixo, né, da classe dos espíritos puros. Então, e por que eles transitam em outras classes, podendo estar nas classes maiores, né? Porque eles já tiveram um nível de desenvolvimento moral e de amor ao próximo e caridade tão grande, que eles estão por aqui, entre os mundos, entre as dimensões, entre os planetas, com o único objetivo de quê? De nos ajudar a progredir, né? Eles nos ajudar a progredir
é o que faz bem a eles. Assim como Jesus faz conosco. Jesus está aí no leme de tudo desse planeta chamado Terra. Jesus é que é o nosso presidente, né? Vamos dizer assim, do planeta Terra. É Ele que tudo rege. É Ele que tudo orienta. É Ele que tudo mexe, suporta. Ele precisa disso, né? Jesus precisaria, tendo o coração que tem, a evolução moral que tem, ele precisaria estar aqui preocupados conosco? Não. Né? Mas por amor a cada um de nós, é que ele ainda aqui está, desejando que cada um de nós se desenvolva, como pai, né? Desejando que todos nós possamos evoluir. Assim como a gente é com os nossos filhos, né? A gente, quando o filho chega a um certo ponto, a gente tem aquela obrigação de estar ali com o filho, né? Muitos acham que não, muitos não entendem às vezes as mães, né? Por isso que fala que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus e do amor de Jesus. Porque embora a gente saiba que o filho cresceu, atingir um nível, a gente que é pai, por amor àquele filho, a gente tem interesse que aquele filho progrida, que aquele filho sempre venha a nós quando eles precisarem, né? E a gente quer ter aquele olhar para que ele possa crescer, para que ele possa se desenvolver, independente da idade terrena que ele tem, né? E assim nós encerramos nosso estudo de hoje. Alguma dúvida, gente?